mais harmonia, um cheirinho bom, alegria, aquele cuidado especial com as nossas flores e tudo que elas representam na vida das pessoas. Dia do florista hoje, quinta-feira, também dia do repórter fotográfico. Aqui a nossa equipe jornalística meio que engloba tudo isso. Todo mundo é repórter de rádio jornalismo, também do meio impresso, porque o nosso portal está se destacando cada dia mais, e também fazemos as imagens. Então, parabéns ao Alexandre Baggio, ao Wellington Basso, que também fazem reportagem fotográfica aqui para todos nós. E também é o segundo dia hoje da Semana da Pátria, com essas atividades. Neste momento ali na CDV-CDL tem também uma homenagem à nossa pátria. Teremos também na praça, daqui a pouquinho, às 8 horas, mais uma escola se apresentando. É uma manhã importante de quinta-feira, nesse programa às 7h30 também, com um assunto que sempre faz muita diferença, apesar de ser um tema que remete à antiguidade, às nossas avós, bisavós, um conhecimento natural milenar. Ele acabou ficando um pouquinho de lado e a gente faz também uma homenagem a essa equipe maravilhosa da UTFPR que coordena o curso de Biologia. Nós vamos falar sobre o Dia do Biólogo, que é amanhã. Vamos falar sobre o herbário da UTFPR, as plantas comestíveis também. Um dos assuntos de hoje são os matos. Mato nutritivo. Então a gente consegue, acabar aprendendo a identificar esse tipo de coisa e agregar o nosso chimarrão, o nosso chazinho, nossa saladinha. Vamos dar um bom dia especial para a Daniela Aparecida Estevam, obrigada, coordenadora do curso de Biologia da UTFPR e pesquisadora, e também a Daniela Lima, que é uma das idealizadoras do curso, que também participa ativamente e pesquisadora da nossa UTFPR. Obrigada às duas Danielas. Primeiro, Estevam, bom dia. Bom dia a todos. Amanhã é o Dia do Biólogo. O que a gente pode explicar sobre o Dia do Biólogo? Bom, o Dia do Biólogo, ele é 3 de setembro, porque o primeiro curso relacionado foi o curso de História Natural da USP. E nas décadas de 60, final de 60 e 70, nós temos muitas movimentações. E aí, em 3 de setembro de 1979, foi sancionada a Lei 6.684, que regulamenta a profissão do biólogo. Então, por isso que nós comemoramos todo ano no dia 3 de setembro. E essa regulamentação, porque a gente sabe que bio é vida e logia é o estudo. Isso engloba somente plantas? Não. Então, depois que tem a regulamentação, começa a surgir as áreas de concentração. Nós temos 3 grandes áreas, que é o meio ambiente e biodiversidade, a biotecnologia e a saúde. E vamos pegar como exemplo as plantas, Às vezes uma planta que é estudada lá no ambiente natural, através da biodiversidade, pode ser utilizada ser estudada de forma biotecnológica e gerar um medicamento, algo aplicado à saúde. Então, o curso de Ciências Biológicas, ou a biologia, como engloba a vida, tudo está relacionado, Uma coisa tem consequência na outra, Então, essas áreas, elas se conversam, não se relacionam. É uma rede interligada, Uma coisa afeta a outra. Vamos dar um bom dia também para a Daniela Lima, pesquisadora e idealizadora do curso. Obrigada por ter vindo. Parabéns adiantado já pelo Dia do Biólogo. Bom dia. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando do nosso curso, tão amado curso, que eu digo sempre que foi o meu primeiro filho, um grande desafio. E falar do biólogo para a gente é algo fácil e difícil. Por quê? Fácil, porque nós escolhemos essa profissão, porque é um curso maravilhoso, As pessoas acham exagero quando falamos assim. Não é, tá? Quem ainda não se encontrou, provavelmente dentro da biologia se encontre, justamente por causa da gama de oportunidades e áreas que estão relacionadas ao curso. Então, como você disse, como a Dani também falou, vida. E quando a gente fala de vida, nós estamos falando da bactéria, estamos falando do fungo, do mofo que incomoda lá em casa, mas é um decompositor. Estamos falando de animais, de plantas, da relação que existe entre eles. Estamos falando do tratamento de doenças, de parasitas, tão comuns. Estamos falando também do estudo de células, de genes. Estamos falando do estudo de vírus, do coronavírus, das rochas, dos fósseis que existiram para nos contar a história do planeta. Estamos falando ainda
de áreas mais específicas, né, que envolvem outra estrutura da célula, então a genética, os genes. Então nós falamos assim de um todo que, para quem não conhece, parece complexo, e realmente é, porque a vida é complexa, mas é um curso assim que a cada disciplina você se apaixona e depois muda de ideia. E, portanto, se torna esse curso maravilhoso que a gente fala, né? Então, hoje, estar falando do biólogo, que é o nosso dia, é justamente uma satisfação, né? E também estar falando dos 10 anos do nosso curso, que vai ser comemorado amanhã, também é uma grande satisfação para nós, né? São conquistas a cada semestre, a cada ano, e que vão continuar, né, sendo daqui para frente também. Então, para nós, é sempre bom falar para a população o que o curso engloba, quais as oportunidades. Você não precisa ser professor. Eu não quero ser professor, mas eu posso ser biólogo, eu posso me direcionar para uma das 3 áreas que foram comentadas aqui, saúde, meio ambiente, biotecnologia, tão em alta. Então, existem muitas possibilidades. Mas eu gosto de trabalhar com informática. Posso relacionar biologia? Obviamente, ao ensino, a materiais didáticos e a outros softwares relacionados a levantamentos e tantas outras áreas, monitoramento de animais. Então, assim, é muita possibilidade, né, num curso só. E ainda pode virar um educador. Exatamente. Além de tudo isso. O que é muito importante, né? O que é essencial, eu diria. Porque o educador, quando ensina, ele aprende. Né? A maior aprendizagem é sempre para o educador, para o professor. Embora as pessoas pensem ao contrário, né? A nossa aprendizagem é diária. O aluno nos ensina muito. Então, por isso, né, o nosso curso tem esse objetivo principal aí, de formar o educador e ainda possibilitar outras áreas dentro da biologia. Perfeito. Estamos em live, pessoal. Quem quiser acompanhar, tanto pelo Facebook, depois esse vídeo também segue para o YouTube da Rádio Educadora, vai para o podcast, Spotify, fica arquivado aí para quem quiser pesquisar. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a falar sobre essas plantas não convencionais, comestíveis aqui no 7:30. Antes, eu queria muito, e as pessoas podem participar, viu? Mandem perguntas, interajam, dá um like, compartilha, toda aquela conversa lá que o pessoal fala para quem está acompanhando aí através das mídias sociais. É isso mesmo. Avisa todo mundo que a gente sempre está em live por aqui. Vamos perguntar também aqui para a Daniela Estevam a respeito desse herbário, ou herbário, né, com B, o herbário da UTFPR, na qual você é curadora. O que exatamente ele é e como que ele é estudado? O herbário, ele é uma coleção, né? É uma coleção biológica. E, no caso, o herbário é uma coleção de plantas secas, né? Nós temos principalmente o que nós chamamos de essicatas, que são ramos de plantas, né? Dos diferentes grupos, então, dos grupos maiores de pteridófita, né? Digamos assim, as samambaias, as gimnospermas, e a grande maioria que a gente conhece, que são as plantas com flores, a gente faz a essicata. A gente coleta ramos, seca e monta numa cartolina com as informações do local onde foi coletado, as características do indivíduo, e depois é feita a identificação, às vezes a campo ou no laboratório. Então, nós temos uma coleção, né? Essas essicatas, elas são guardadas em armários e é uma coleção, como qualquer coleção, né? A gente troca materiais. Como é que fala a palavra? Essicata? Essicata. O que seria isso? A essicata é um ramo de planta seco, né? Então, a gente passa por um processo de prensagem. Quando a gente seca a plantinha para usar depois, é isso? Na verdade, a gente pode secar uma folha para usar, por exemplo, como um chá, mas nesse caso a gente pega um pedaço do ramo, seca, tira toda a água e esse material é guardado, né? Então ele fica ali, aquele ramo guardado dentro da coleção. Isso serve para estudos, né? Para a gente conhecer a flora local, para ter materiais de apoio para a identificação posterior de outros materiais. E a gente troca entre os herbários, né? Então os herbários trocam materiais, trocam essicatas. Bacana. Vamos para o intervalinho, a gente já vai falar sobre essas mais ou menos, né, 300 mil plantas alimentícias que existem no mundo, mas, no entanto, a gente só consome sempre as mesmas. Tem muita nutrição por aí e vamos descobrir quais são as plantas aqui em Dois Vizinhos, as fáceis da nossa região, que a gente já conhece, peixinho da horta, ora pronóbio, já vem. Já já a gente fala sobre isso.
Mecânica Zanella informa a hora certa. Olha, não perde a hora, quinta-feira, 7h41. Vem para a Mecânica Zanella, na Kennedy, 3536-1455. No programa 7h30, apoio especial da Tomação Home Center, há quase 40 anos aqui em Dois Vizinhos, aquela loja espetacular de entrar e poder conversar com todo mundo e descobrir as novidades, o que tem de novo, de eletrodoméstico, de utensílio doméstico, de imóveis, de decoração. Procura Tomação Home Center ou se informa no 3536-1430 com toda a linha, né? E ainda parcela em 12 vezes o preço da etiqueta do que for que você precisar para sua casa. Também um bom dia especial para o engenheiro Fernando Franceschi, com certeza trabalhando integrado com a biologia da Ouro Verde, engenharia e topografia, para você que precisa de licença até para cortes de árvores nativas, fazer bem certinho, regulamentado, ou tudo para você fazer topografia, georreferenciamento. Entre em contato com a Ouro Verde Engenharia e Topografia. Bom dia para o Leonardo, para o Gustavo, para a Gisla, da Restelato Corretora de Seguros, com um Instagram bem legal, que tem muitas dicas. Vai lá, acessa o @Restelato Seguros, com 2 T's, para você aprender um pouquinho no seu dia a dia, a hora que for fechar o seu pacote de seguro, seja de como for, vida, automóvel, residência, da bicicleta, do barco. Entra lá, procura a Restelato Corretora de Seguros, na Rua do Comércio, número 600. A Geife Materiais de Construção, prometendo oferta boa para hoje e amanhã, hein? Aproveita para você que quer, durante o feriado, dar uma mexidinha na sua casa. Não chega a ser uma construção, uma reforma, mas sempre tem alguma coisinha que a gente pode fazer. Entre em contato com a Geife Materiais de Construção, há décadas construindo Dois Vizinhos, ajudou bastante gente no inverno e já vem ofertas agora para esse período mais quentinho. E também bom dia especial para Concrevale, com esse portal que está bem bacana, tem muita informação, explica sobre o laboratório de análise de insumos que eles têm lá, toda a distribuição de concreto, pedra, asfalto, argamassa pronta, areia industrial, feito com os insumos protegidos por esse laboratório. Então, claro, né, segurança para sua matéria-prima pesada. Então, entre em contato com a Concrevale, tem o portal.com.br e confere todos os serviços e produtos que eles têm à disposição. Vamos lá, então, seguindo com a pauta do programa 7h30 de hoje, as Danielas, né, a Dani Lima e a Dani Estevam, trouxeram para a gente até um livro que ilustra, com ensaios culinários, a possibilidade de usar o mato nutritivo. Esse nome é para pessoas entenderem, né, que estamos falando do mato que é nutritivo. Agora tem até aplicativo que você mira lá o matinho para saber se ele é útil, inútil. Dá para classificar as plantas como inúteis? Vamos falar com a Lima primeiro. Bom dia. Falar. Então, gente, as plantas todas são úteis, né? Se nós considerarmos que existe um equilíbrio na natureza, cada uma delas tem suas diferentes características, adaptações, como a gente chama, né? Porque a planta, ela não tem por objetivo causar mal a ninguém. Ela tem por objetivo sobreviver e se defender. Então, se a planta, né, uma determinada espécie, enfim, causa uma alergia, né, a aroeira tão famosa, causa uma irritação, é justamente porque ela quer se defender de animais. Ou de né? você que está lá incomodando ela. Exato, porque não deixa de ser um animal, é um agressor, né? Então, na verdade, é justamente para repelir, para espantar esse animal. Ah, mas tal espécie tem lá o leite, né? O leiteiro famoso, é o látex, que pode realmente ser tóxico, mas nem sempre é. Então, as plantas, elas têm mecanismos de defesa e, justamente, esses mecanismos são desenvolvidos de acordo com o ambiente em que ela vive. Então, não tem planta inútil, embora pareça, embora as pessoas imaginem, as plantas são a base da nossa vida, a base da nossa existência no planeta Terra. Então, a partir das plantas, nós obtemos todos os nutrientes importantes para a sobrevivência. Eu digo nós, né, porque nós estamos falando de uma cadeia alimentar. Então, existe o animal que vai se alimentar da planta, o animal que se alimenta do animal. No nosso caso, nos alimentamos de plantas, de animais, de fungos. Somos onívoros, né? Então, assim, é uma sequência essa cadeia alimentar. Então, os nutrientes vão passando de um para o outro. E quem está lá na base? A planta, que é a base da nossa alimentação no dia a dia. Embora a gente não perceba. O feijão, o arroz, o milho, o trigo, mandioca, assim né? vai, O tomate, né? A batata. Então, é a base. Claro, tem a carne lá, mas é um tipo geralmente. Né? E ela não nos fornece todos os nutrientes necessários
para o nosso organismo se manter equilibrado. Então, é algo importante de se pensar todos os dias, que as pessoas não têm essa noção da importância da planta e por isso julgam que elas não sentem dor, não têm sentimentos e seriam menos importantes que os demais seres vivos. Ao contrário, elas têm capacidade de perceber tudo o que acontece no ambiente, mesmo sem se movimentar, mesmo sem ter neurônios. Existem mecanismos para elas conseguirem se defender quando alguém, um animal vai lá e morde a folha dela ou arranca um pedaço da folha e conseguirem, então, dessa forma, continuar ali no ambiente. Então, não tem planta inútil. Tem que saber como utilizá-la, ou como evitá-la. Mas lembrando que isso é um modo de se proteger, não algo destinado a atacar alguém. Não vai deliberadamente atacar, realmente. Não. E essas planks, assim, até quero... A Daniela Estevam trouxe para a gente esse livro e a gente consegue identificar quais são as mais fáceis da gente ver aqui na nossa região, Dois Vizinhos, Sudoeste? Pode ficar à vontade, gente. Uhum. Sim. Você chegou a comentar, de aplicativos. Então, assim, uma coisa que é muito importante é a identificação correta. É verdade. Tem, uma frase que diz assim, toda planta ela é comestível, algumas uma vez só. Assim, isso é um pouco, exagerado. É um alerta ótimo. Mas é importante. Eu acho difícil uma pessoa acabar indo a óbito por comer uma planta. Mas depende, Tem gente que leva a picada de uma abelha. Então, se às vezes a pessoa tem uma reação alérgica muito forte em relação, pode sim, Então, por isso é importante a correta identificação. Hoje, nós temos aplicativos, que nos permite identificar com quase 100% de precisão. Tem aplicativos que ele te dá até a precisão. Você tira uma foto da planta, manda para o aplicativo, ele vem com o nome e a porcentagem de acerto daquele nome, para a gente ter certeza. Porque é isso, Nós temos cerca de 300 mil angiospermas, que são essas plantas com flores e frutos, que seriam as principais que nós conhecemos, E cerca de 30 mil podem ser consumidas. E quantas nós consumimos no dia a dia? Cerca de 12 espécies, depende, Tem gente que consome um pouco mais, outro um pouco menos. E nós temos aquela ideia, que é verdade, de que um prato nutritivo ele tem que ser bastante colorido. E essa cor vai se dar por onde? Pelos vegetais, Então, a gente tem frutos, até muitas flores que podem ser comestíveis, Renata, você citou a Ora Pronobis, que é uma das mais famosas. Agora, Parece que deu um boom a Ora Pronobis. Uhum. E isso é muito regional, Para nós é algo muito diferente agora, mas em alguns estados como Minas é muito comum. Eles têm festivais de Ora Pronobis, E hoje se vende cápsula. E é uma planta tão fácil de cultivar, Para que a gente precisa comprar se a gente mesmo pode cultivar na nossa casa, Muito fácil mesmo. É só jogar na tirar terra. um galho ali, enterrar, como diz, pega de galho, Ou no caso, para nós, uma estaca. Enraiza muito fácil. É uma planta que tem muitos nutrientes que acaba pegando fácil, quer dizer que ela tem uma força maior mesmo. Não é qualquer... que tem plantas que a gente tenta cultivar de tudo que é jeito e não pega, A Ora Pronobis ou o guaco, por exemplo, são umas que... Exato, mas aí vem a questão hormonal das plantas. Então, assim, a planta, ela tem Sério? muitas especificidades. Sim, tudo é regido por hormônios, assim como no nosso organismo. Então, tem hormônios relacionados ao florescimento, à frutificação, ao crescimento de ramos, de folhas... O crescimento do modo geral, a dormência, aquela época lá do outono, do inverno, onde muitas plantas perdem as folhas, que são as espécies caducifólias, que a gente chama, e as geminhas, ficam dormentes, não se desenvolvem, justamente para poupar energia e para não correr o risco de serem perdidas com uma geada, com temperatura muito baixa. Então, nesse caso aí de hormônios, existem plantas que têm uma quantidade, uma concentração de hormônio produzida e que permite o enraizamento, que aí são todas essas que pegam de galho. Então, por exemplo, a violeta, que a avó, bisavó já cultivava. A Ora Pronobis é outro exemplo. Assim como nós temos várias, que muita gente gosta das plantas de flor, o hibisco também é muito fácil, o pingo de ouro, utilizado vastamente no paisagismo. Então, assim, tem muitas espécies que são essas que têm fácil
enraizamento. Tá? Então, aí é para a gente mostrar o quanto complexo a planta é enquanto organismo. Mas, assim, já falando um pouco, né, da Ora Pronobis, continuando o que a Dani estava falando, a Ora Pronobis, nós começamos a trabalhar com ela em 2018, com essas punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais. E a partir desse momento, quando nós fizemos os nossos cursos de formação para alunos, para professores de escolas estaduais ou também daqueles que nos procuram, a comunidade em geral, nós começamos a experimentar também, né? Porque não é justo você dizer que é bom para alguém, para o outro, e não é bom para você. Saber, é verdade. Então, nós temos assim uma seleção, claro, não é possível mostrar aqui no momento, de fotos de pratos que nós já fizemos. Então, aí a gente vai, né, para o lado da culinária e da gastronomia também. A planta é muito interessante por isso, né? E é um modo também de ensinar pela culinária, que é algo muito interessante, os alunos gostam muito. E então nós desenvolvemos... a Dani fez aqui uma pizza uma vez com Ora Pronobis, pizza com mussarela e Ora Pronobis, ou com calabresa e Ora Pronobis. Então eu não preciso parar de usar os alimentos que eu uso, eu posso inseri-los na minha alimentação. Então, hoje eu vou fazer uma quirera. Põe Ora Pronobis picadinha, parece cheiro verde, gente. Ela tem um gosto super suave, a fácil aceitação, né? Então, assim, eu vou fazer uma crepioca hoje. Põe Ora Pronobis, faz a crepioca verdinha. Não deixa sabor nenhum, fica uma delícia e mais nutritiva ainda do que o normal. Mas essa planta aqui está me incomodando. Então, ao invés de passar veneno, eu sei que dá mais trabalho, né? Porque eu tenho, meu jardim é cheio de punk. O meu vai ficar também, está começando. Ao invés de passar o veneno, vai lá e colhe. E aí já utiliza para uma salada. Mas você está falando daquele matinho dente de leão? Você tá falando... Estou falando desses. Estou falando daqueles matinhos que a gente tem ali. Dente de leão. Porque a Ora Pronobis já é uma planta maior, a gente consegue... essa aqui... Mas essas que estão na grama da casa da gente aí. Sim, dente de leão tem várias espécies que são chamadas assim, né? A Dani pode falar melhor. A maioria delas é utilizada como salada, como prato mesmo. Tá? Por exemplo, a capuchinha, que tem a folha redonda, que é bem conhecida, tem florzinha laranja, flor amarela. Então, ela tem um sabor assim bem ardidinho. Eu fiz a salada para experimentar como é que era. As flores, eu experimentei, minha filha experimentou, fez a professora dela experimentar. Então, né, as crianças, os estudantes têm essa capacidade de estar convencendo o adulto a fazer também, se eles gostam dessa ideia, né, se eles compram a ideia. Então, assim, nós vamos experimentando. Existe uma torta linda, para quem quiser procurar na internet, torta Jardim Espelhado, se não me engano. Eu fiz com flores, frutos e folhas de espécies medicinais. Fica maravilhosa e gostosa. Então, quem olha, realmente come com os olhos, como a gente fala. E tudo com flores da época. Claro, flores que permitem, né? Exceto aquelas que a gente tem restrições, flores que têm látex ou que podem ter alguma outra propriedade ou substância que cause algum tipo de alergia. Então, assim, existem N possibilidades. Aquela azedinha, né? Que muita gente chama de falso trevo, né? Quem nunca comeu, né? Não, né? Como é que fica chupando lá? Isso, quem nunca comeu? Quem não comeu agora vai lá e vai pegar e vai Exato. sentar. Faz patê, nós já fizemos também, né? A Dani fez patê. Sério? Dá pra fazer patê? Você tempera normal lá o teu patê. Se quiser, você põe alho, põe a cebola e põe lá a azedinha junto. Água saborizada com azedinha, manjericão, morango. Deliciosa! Já fizemos também nas nossas formações. Água com laranja, com flores, por exemplo, de quaresmeira, eu já coloquei, que é uma roxa linda também, né? E você acaba adquirindo aqueles nutrientes, além de ficar algo lindo, né, visivelmente. Mas eu vou deixar a Dani falar um pouco também, porque é a área dela. Sim, mas isso é muito importante. O pessoal da live está bem interessado, né? Tem até minha mãe. Oi, mãe, que bom que você está aqui com a gente. Está ali com meus netinhos, ela veio visitar. Quer saber do livro. Esse livro não é que vocês estão vendendo, não é para ilustrar, não, né? Esse livro é da biblioteca pessoal da Daniela Estevam, não é isso? Sim, na verdade esse livro é as punks gourmet, né?
Nós temos um outro livro que ele é como se fosse uma bíblia das punks, porque ele traz muitas espécies, a identificação correta. Esse aqui, ele traz nomes populares, né? Nossa. E nome popular varia muito, então a gente tem que tomar um cuidado. Esse outro, ele é mais científico, né? Esse aqui, como eu falei, ele é mais ilustrativo, com pratos. Lindos. Vou dar só 2 exemplos de plantas que vocês acham que é muito mato. Buva. O pessoal é o problema da agricultura, né? A buva é uma das mais combatidas e ela é comestível. Nós já comemos risoto com buva, dente de leão, Eu não sei qual é a picão. buva. Não? Mas qualquer agrônomo com A certeza gente vai conhece. pesquisa, a gente anota aqui, vai o Exato. Google, tá, o mestre Google, né? Mestre Lá em YouTube, a casa gente tem vai buva atrás. também. Tem Google também. Tem buva A também. buva. A Google também. Olha, bacana. Tem muito. O açafrão da terra, a gente já sabe bastante sobre ele, né? Genipapo, jasmim do cabo, picão branco. Ah, Aham. com pizza de picão, o que vocês acham? Aquela, né, Dani, dos Olha. frutinhos, Maria Preta, né? Maria É, Pretinha. Maria Preta. Ela me disse que eu podia comer, eu comi, estou aqui, gente. Verdade. Que ela conhece, né? Estuda bem essa área. E esse livro é muito legal, mas ele é bem pro lado, assim, gastronômico. Mais então, os gourmet. pratos são Aham. maravilhosos. Você olha e diz, gente, tem que experimentar isso. Alho selvagem, sério, é muito legal, tem muita coisa. E o que é Brigadeiro. importante, né, Renata? Tá ali, não precisa nem plantar. É só você ir lá e colher. Você tem que pedir pro teu jardineiro cortar a grama, então antes tem que arrancar os matos, né, os insos, as punks. Mas é justamente Então já por- faz a salada. sensacional, é Né? muito Já legal. faz a Vamos- salada. E o importante também é falar, como a Dani disse, que é a característica regional. Então, por exemplo, a erva mate, não tem exemplo melhor do que esse, porque a erva mate para nós é consumida como bebida, né? Aqui no sul do Brasil principalmente, e ela pode ser consumida como alimento. Então, também já fizemos nas nossas formações mousse de erva mate deliciosa, tá? Tem a receita nesse outro livro, que é o do Lorenzi, né? Do Harry Lorenzi. E do Valdeli também. E do Valdeli Knupp, que é um grande estudioso das punks. E ela... Nossa, ninguém percebe exatamente o sabor forte. Pão de erva mate, já fiz também para levar em escolas nos nossos cursos. Também, delicioso, tá? Fica verde? Fica levemente verdinho. Você sente o sabor só lá no finalzinho, assim. Que máximo. Urtiga. Pizza com erva mate. Tem também, não fiz ainda, mas tem. E a erva mate como pudim. Então, assim, tem N possibilidades. Ela, para nós, é conhecida. Mas se a gente for considerar alimentação, ela é uma punk. Porque nós não utilizamos como alimento, nós utilizamos como bebida. Então, não deixa de ser. Assim como o pinhão lá no Nordeste é uma punk, praticamente. Devem olhar o pinhão e falar, meu Deus, como é que abre, né? Tá? Então, certeza. assim, tem muita coisa para a gente falar. É muito conhecimento produzido, assim, em pouco tempo dentro da universidade, que não chega até a comunidade, né? Porque não temos essa condição de ter o repasse contínuo. É Então, verdade. saem publicações, saem eventos, né? Mas Isso é um conhecimento que sempre foi repassado de geração por geração. Acho que a Exato. internet agora possibilita que a gente pesquise um Exato. pouquinho mais preciso para que serve isso, para que serve Isso. aquilo. E a gente tem que investir na saúde de uma forma natural, com certeza. a própria biomassa de banana verde, né, Dani? A gente testou também. A Dani fez nhoque, ficou maravilhoso o nhoque. Com a banana verde. Uhum. Isso, a bananeira você pode usar tudo, né? Inteira. Você usa a folha para fazer um peixe, aquele coração da bananeira ele pode ser consumido. Ele tem que ser processado porque ele tem um gosto amargo, então, né, não é todo mundo que vai gostar, mas a gente tem palmito de bananeira, até a própria raiz, então é uma planta. Aí usamos o fruto maduro, o fruto verde serve para biomassa, para fazer nhoque, brigadeiro, para quem tem problema de lactose, quem tem problema com glúten, né? A banana verde, a biomassa banana verde é muito utilizado E para vários pode pratos. fazer em casa, não precisa adquirir, né? O valor dela também tem um certo custo. Sim. Então é fácil de fazer em casa. Então, assim, muito desses conhecimentos que foram perdidos agora estão sendo retomados. A gente chama de etnobotânica. Então, existe uma Como área que é o nome? estuda etnobotânica. Então, o Etnobotânica. conhecimento das plantas que vem a partir das pessoas, das comunidades, lá desde os indígenas, Etnia, quilombolas, né? Então, assim, como eu te falei, a biologia, você pensa em planta, ai, não vou trabalhar com planta.
Mas, gente, olha, gosta de gastronomia, de culinária, pode ir para essa área também. Eu tô aqui lembrando do meu irmão, do Giovanni, da cunhada, Kelly, ô Cookie, aí, ó, vocês ficam procurando coisas para fazer combinado, para aquelas algas japonesas, dá para usar ortiga, tá? Pessoal que quiser fazer combinado de sushi, ó. Interessantíssimo isso, e é uma coisa que está aqui, está ali. Todo mundo tem uma história com uma ortiga ou com alguma planta. Exato. Então, assim, do dia a dia aqui de Dois Vizinhos, a gente vê, então, os matinhos ali, o dente de leão. Azedinha, né? Esses que a gente não tinha ideia. Seriam Exato. mais esses, né? O A matinho. serralha, né? Serralhinha, que é bem conhecida. A buva, né? Como a Dani comentou. Então, isso geralmente Nós aparece temos o na nado calçada. selvagem, que tem de monte por aí. Sim. Os carurus, que aí já o caruru, por exemplo, você não pode comer cru, você tem que refogar. É bom então, pesquisar, tem né? que Acho ter, que- né, um certo cuidado, Tem né? que ter todo esse cuidado, né? Mas, assim, é um alimento barato, um alimento que auxilia na desnutrição. Então, você pode utilizar de muitas formas. A questão, aí nós temos outras questões já dentro da educação ambiental que nós discutimos e trabalhamos. A soberania alimentar, que é a questão de você decidir o que você pode utilizar como alimento, Isso. né? E a questão de tentar erradicar a pobreza, na questão de desnutrição, de falta de alimento ou má distribuição, enfim, como a gente queira definir. Então, assim, até me remete, né, falando hoje, a um projeto que nós fizemos em 2012, que era o Momento Ciência, aqui mesmo na rádio, em que cada 15 dias, se não me engano, um professor vinha falar de sua área ou de determinados aspectos. E foi, assim, uma época muito interessante. Acho que durou alguns meses, não sei se... Não chegou a 1 ano, 6 meses, por aí. Vamos retomar, projetos temos um monte. Foi aqui. muito interessante, assim, para divulgar, né? Mas a comunidade sempre precisa saber. E por falar em divulgar, né? Só relembrando... que eu sei que o nosso horário está chegando ao final, mas a gente gosta de conversar. A gente adora. Já estou né? quase tomando eu tenho conta uma aqui lista de do programa, perguntas. né, Renata? Pode ficar à vontade. Então, assim, a gente quer informar também, gente, que nós temos vagas ainda nos nossos cursos, tá? Estamos aí indo para a 3ª chamada. Temos possibilidade, então, de quem fez o Enem em 2016, 2017, 2018, 2019, e ainda a pessoa que não fez pode utilizar o seu histórico escolar, tá, do ensino médio, para entrar. É claro que a nota, né, ela é diferenciada, mas existe a possibilidade da pessoa entrar. Então, como nós ainda temos disponibilidade de vagas, maioria dos nossos cursos, praticamente todos, então a gente pede que acessem o site. Ontem nós tivemos uma live de divulgação também de cursos da UTF. Acessem o site, procurem informações, porque ainda há disponibilidade nos nossos cursos e a pessoa pode entrar, então, inclusive com o seu histórico escolar de ensino médio. Então, isso é bem importante, uma oportunidade que está batendo aí a sua porta e uma oportunidade gratuita, né? E não uma é todo ano letivo que tem nessa disposição. Então, é uma universidade pública, né? Gratuita, de qualidade, que a gente sempre fala. cada dia mais linda, mais organizada. Cada vez mais linda, um campus maravilhoso, com projetos maravilhosos e prontos a recebê-los aí, né? Então, quem quiser, busque essas informações e venha fazer parte da UTFPR Campus Dois Vizinhos, que nós vamos estar lá esperando vocês para trabalhar, com certeza. E tem também a coordenadoria do curso, amanhã vai ter um seminário, é isso? Um webinar, é isso? Isso. Convidamos também, então, vocês a participarem do nosso webinar. Nós vamos fazer um momento de comemoração dos 10 anos, mas temos uma palestra, né, com um profissional que trabalha atualmente com a área de biotecnologia, fazendo testes para o Covid. Então, ele trabalha na Fiocruz, né? Então, é um tema bem pertinente para o momento. Então, venham assistir a palestra, vai ser no canal do YouTube do Campus Dois Vizinhos, né? Então, procurando lá no YouTube o canal do UTFPR Dois Vizinhos, a partir das 7 horas nós teremos essa palestra. Eu ia perguntar, 19 horas, 19 né? Então, horas. amanhã, Isso. no canal da UTFPR. Dois Vizinhos. Isso, Dois Vizinhos. Dois Vizinhos. Isso. E também, para quem quer saber mais sobre as áreas de atuação do biólogo, nós vamos ter egressos do curso falando sobre suas áreas de atuação. O que a biologia proporcionou para eles enquanto formação
em relação às áreas em que eles atuam hoje, desde docência, análises clínicas, controle biológico e assim por diante. Perfeito. Estamos conversando com as duas mães mestras, chefe de cozinha, pesquisadoras, tabeladeiras, elas fazem o que for preciso do curso de Ciências Biológicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Juntas imbatíveis, gente, né? A Dani e a Dani, a Estevam e a Lima, e elas fazem uma diferença grande. A gente nem conseguiu falar sobre os educadores de biologia nas escolas, mas esse assunto das plangs eu acho que vai abrir um precedente importante, e é importante também que as pessoas tenham acesso. Usa ferramentas de pesquisa para se informar um pouquinho melhor. Hoje a tecnologia está aí. Se você talvez tenha um pouquinho de dificuldade de usar um aplicativo ou uma ferramenta de busca para entender exatamente qual é a planta que você está aí se deparando, tem também a sua família, você pode pedir ajuda ou procurar. Claro, porque não? Exato. O curso de Ciências Biológicas da UTFPR, elas estão sempre disponíveis, né? Para as pessoas do dia a dia também. Isso. Porque é uma cultura que tem que ser feita muito certinha, né? Etnobotânica, achei muito legal. É um termo bonito, né? É a mesma e coisa importante. que conversar com pajé, com benzedeira, com tudo Exato, isso faz buscar parte, né? todo esse conhecimento popular, né? Então é muito interessante esse tipo de pesquisa. E todos os nossos, né, parentes, enfim, ancestrais, eles tiveram algum conhecimento relacionado. Então é uma área muito interessante, né? Nós estamos à disposição. Quem quiser mais informações também pode estar nos procurando nas nossas redes, né? No Instagram, principalmente. Ah, você pode divulgar esse pra gente? É Sala Verde UTFPR-DV. UTFPR-DV. Sala Verde UTFPR-DV. Porque Tá fácil, né? esse é um grande projeto que nós temos relacionado à educação ambiental, mas a educação ambiental envolve tudo. Perfeito. Então, aí a gente está começando a postar alguns vídeos sobre punks também. Na Sala Verde. Isso. Além disso, no Instagram nós temos também do outro projeto, que é Escola e Família. Olha. Que trata de alimentação saudável. Que aí a professora Rosângela, né, Bueno, Mas que também nós também fazemos parte. Também fazemos parte. E a gente trabalhamos consegue nessa parte. acessar, através das mídias sociais, esses dois projetos. Todas as postagens. A Escola em Família e a Sala Verde UTFPR-DV. Isso. E é um canal para vocês conversarem também diretamente com as ciências biológicas daqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Acabou o tempo, não tem mais como. Agradeço muito, muito, muito. A gente sempre vai ter muito assunto. Ficamos com gostinho de quero mais, mas o 7h30 faz isso mesmo, né? 8h08. Vocês ficam com Manhã Interativa e o Giovanni Lima, e a gente volta amanhã. Você ouviu pela Educadora. Programa 7h30. Em instantes, a entrevista estará na íntegra no site www.educadoradv.com.br.